tá? Algumas universidades oferecem, dentro das disciplinas, oferecem a disciplina para que os profissionais eles se qualifiquem e possam estar indo para o mercado, dar suporte aos empreendedores. Pois bem, então quando você faz, ou o órgão ambiental exige que o empreendedor apresente o estudo de impacto, ele deve avaliar os 3 compartimentos, que é o compartimento físico, biótico e antrópico. O compartimento físico diz respeito ao solo, água e ar. Tudo que diga respeito a um tipo de empreendimento vai causar impacto no ar? Quais? Qual é a dimensão? Qual é a magnitude? Vai causar impacto no solo? Sim. Qual? Quais? Vai causar impacto na água? Sim. Quais? O meio biótico diz respeito à flora e à fauna. Tudo em relação à vegetação, todas as formas de vegetação e todas as formas de vida. No reino, seja reino animal ou répteis, aves, mamífero, a ectiofauna, ou seja, os peixes. Então, esse conjunto de informações devem compor o estudo de impacto ambiental. O ser humano ele poderia entrar no meio biótico, entretanto, ele é entendido à parte por ele ser aquele que tem um maior potencial de intervir no ambiente. Então, é o meio antrópico. Então, aí vê as relações sociais, a causa e efeito que um empreendimento pode causar sobre uma população, sobre uma comunidade. E também se estuda se aquela intervenção ela vai ficar restrita ao cunho local, regional ou a nível nacional. Exemplo, quando foi feita a transposição do Rio São Francisco para o eixo, os 2 eixos, o leste e o norte, né, que é a maior obra de engenharia do Brasil, em termos de transposição de curso d'água, foi feito todo um estudo. E aí, por ser um rio federal, que passa aí por estado de Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, por isso que ele é chamado um rio de integração nacional, era necessário ouvir os vários atores sociais, os governos, e esse é um tipo de licenciamento que ele não é regido pela esfera estadual. Ele é regido pelo IBAMA, que é o órgão federal responsável pelo licenciamento ambiental de empreendimentos cujo efeito ele transcende mais de uma região ou mais de um estado. Entendi. Né? Quando o efeito ele é intrínseco de apenas de um estado, aí é o órgão ambiental do estado. No caso de Minas Gerais, existem 3 agendas: a verde, a marrom e a verde, a marrom e a azul. A azul é tudo em relação à água. E aí existe uma agência chamada IGAM, não é? Esse IGAM é o Instituto da Água de Minas Gerais para dar as chamadas outorgas. Ou seja, outorgar significa licença de uso ou de intervenção em cursos d'água, se for o caso. No caso de uma empresa fazer alguma construção que envolva, né, uma utilização ou mesmo... Exemplo, se a CEMIG ou alguma outra instituição vá fazer um barramento ou uso de água, isso, ele terá que submeter ao órgão ambiental a solicitação de licença. Não precisa ir longe, não. Se você furar um poço artesiano no fundo da sua casa, precisa ter autorização. Seja o uso de água superficial ou subterrânea. Exatamente. E aí, uma obra dessa, de intervenção de construção, de intervenção de infraestrutura, seja estrada, aeroporto, hidrelétrica, aí passa pela agenda marrom, que é a FEAM. Portanto, FEAM, IGAM e IEF, Instituto Estadual de Floresta, que é a Agenda Verde, eles trabalham de forma sinergética, juntos, para emitir o parecer que deve ser único. Entendi. Quando você vai construir uma hidrelétrica, você precisa de supressão de vegetação. Neste caso, quem se manifesta é o IEF, que é a Agenda Verde. Você vai mexer com água, portanto, quem se manifesta é o IGAM, por ser ele o ente da Agenda Azul. Sim. E por ser infraestrutura de obra, o RAFEAM. Então, o empreendedor, ele procura o órgão ambiental, apresenta lá a solicitação, tem um formulário chamado um formulário FCI, formulário de caracterização do empreendimento. É autodeclaratório. O empreendedor diz o que quer e qual é o tamanho ou o porte do empreendimento dele e qual a especificidade. Aí, o sistema libera um FOB, um formulário de orientação básica, ou seja, para cada tipo de empreendimento, há uma lista de exigências que ele deve cumprir. E, neste caso,
Ao apresentar ao órgão ambiental esses documentos solicitados, ele também apresenta o estudo. O grau de estudo, ele é mais detalhado conforme o potencial poluidor degradador. Entendi. Quanto maior potencial poluidor degradador, mais exigência tem um empreendimento. Existem também empreendimentos que o impacto é tão irrelevante que aí o próprio órgão ambiental ele dispensa esses estudos, não dispensa a responsabilidade, dispensa certos estudos, porque sabe que aquela intervenção é de tão pequena magnitude que o órgão ambiental apenas concede o funcionamento ou a licença, mas ele não está dispensado de cumprir tudo que couber a nível da esfera federal, estadual e municipal. Professor, ou seja, então, por menor que seja o impacto, né? Qualquer que seja o impacto, precisa todo empreendimento, ele precisa você dar ciência aos órgãos ambientais.